Seja bem-vindo, doutor Alexandre. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem? Um imenso prazer é meu, fico muito feliz e orgulhoso pelo seu convite. Parabenizo a iniciativa do seu programa de nos trazer temas relevantes, globais, integrativos, e em especial para falarmos um pouco também sobre a saúde do homem, com foco no emocional. Mas, mais uma vez, meus agradecimentos e estou muito contente de poder compartilhar um pouco sobre a hipnoterapia e como nós lidamos melhor com as emoções que podem vir a nos trazer desconforto, mazelas, até doenças mentais, emocionais e físicas. É um imenso prazer ao time do programa Harmonize receber o doutor Alexandre. E eu quero compartilhar com o público, doutor Alexandre, nós fizemos formação juntos em terapia ocupacional. Além de eu admirar o seu trabalho, né? O senhor é um grande amigo, né, que guardo no coração. Um beijo aí para todo o pessoal da nossa turma que formou junto com a gente a primeira turma de terapia ocupacional de São Luís do Maranhão. E hoje, ver a sua trajetória, doutor, nossa, não tenho nem palavras para registrar o quanto que eu me sinto lisonjeada de, em 2020, no meio dessa pandemia, né, ver que a sua trajetória cresceu tanto e você tem tanto a colaborar com as suas práticas em saúde para um momento tão desafiador como esse. E nós vamos falar hoje especialmente de psicoterapia e hipnoterapia e como essas abordagens podem auxiliar na gestão das emoções e vamos dar um enfoque especial para a saúde do homem, para a saúde emocional dos homens, né? Colaborando aqui, contando com a colaboração do Dr. Alexandre Melo nesse sentido. E o senhor pode esclarecer para a gente, para começar o nosso bate-papo, qual o propósito da psicoterapia dentro desse aspecto todo que a gente tem contextualizado? Muito bem. Inicialmente, nossa cultura, especialmente a nossa cultura nordestina, a cultura tradicionalista brasileira, ela formou a personalidade do homem com a persona de ser forte. E essa persona de ser forte significava que o choro é errado, que demonstrar nossas fragilidades é errado, que assumir as nossas limitações emocionais é errado. E isso cobra um preço, porque de fato as emoções elas podem encontrar caminhos que mesmo tentando escondê-las, elas serão representadas através do comportamento ou manifestações emocionais. Então, onde entra aí a psicoterapia? Psicoterapia vem da necessidade de nós atendermos a essa demanda emocional da psique. Existem diversas vertentes da psicoterapia. Hoje é um campo muito aberto, muito crescente, especialmente já entrando no que nós chamamos de soft skills do século XXI, que são as habilidades de se conhecer, de lidar consigo mesmo, do autoconhecimento diante das missões, dos desafios da vida moderna, do cotidiano, mas assim, acima de tudo, os desafios de nos colocarmos como homens, como filhos, como trabalhadores, como pais. Então, a psicoterapia é um caminho para entender melhor as nossas próprias emoções, encontrar aquelas que não estejam sendo muito bem trabalhadas ou colocadas no dia a dia e que estejam comprometendo de alguma forma as nossas habilidades da vida diária, as habilidades profissionais, as habilidades sociais. Então, é uma terapia, e existem muitas gamas dessas terapias, para melhorar a psique, tanto do homem como da mulher, né? É uma terapia universal, ela tem uma abordagem hoje integrativa, e como terapeuta ocupacional eu me sinto muito confortável, acredito que você também dessa forma, porque nós somos treinados a ver o homem como biopsicossocial. E ao entender o homem como biopsicossocial, incluindo também o espiritual, nós temos um todo que precisa ser melhor trabalhado para, de uma maneira mais harmônica possível, termos uma vida saudável no nosso cotidiano. E para mim é fantástico escutar isso tudo, né? Me sinto em casa batendo esse papo mesmo, porque a gente precisa, né, se conscientizar, trazer essa consciência não só dos profissionais de saúde, mas de toda a população, que a saúde ela é vista nesse conceito multidimensional. E quando você coloca, doutor,
essa questão da cultura, de como que alguns homens foram ensinados. A gente percebe também que a gente já está superando isso, né? Que sim, se deve chorar, sim, é importante reconhecer as emoções, olhar para elas de frente, aprender a gerenciá-las. E é muito interessante ver que tanto a psicoterapia quanto a terapia ocupacional e a hipnose, a hipnoterapia, são algumas abordagens que nos auxiliam a lidar melhor com isso. E falando um pouco mais, né, sobre a hipnoterapia clínica, você poderia explicar para todos nós, esclarecer quais seriam as aplicações da hipnoterapia clínica e também dar aí uma pincelada, assim, convidar os homens a entender um pouco mais sobre isso e como que eles poderiam se beneficiar, né, dar algumas sugestões de casos práticos de como eles poderiam se beneficiar nesse aspecto. Perfeito. A hipnoterapia, o hipnoterapeuta é o profissional que usa a hipnose com fins terapêuticos. Hipnose é uma ferramenta muito antiga, ela foi desenvolvida dentro do campo da saúde mental através de estudos freudianos, junguianos depois, e ela, acima de tudo, tem uma abordagem clássica chamada hipnoterapia ericksoniana, de Erickson. Os anos passaram, as décadas foram apresentando os desafios mais modernos e a hipnose deixou de ser um recurso apenas utilizado para estágios de consciência e passou também a ser aplicado como recurso clínico. Então, a hipnose nada mais é do que uma aplicação de estado de transe através de processos e etapas, em que nós levamos o indivíduo, o cliente, a perceber a si mesmo, a encontrar fatos, motivos, situações que podem ter sido vividas ou plantadas ou percebidas em algum momento da sua vida, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, e que isso não foi da melhor maneira possível trabalhado em si mesmo e com o tempo cobra as consequências na prática, como por exemplo, pessoas que têm claustrofobia, têm fobia, né, têm medo exacerbado de lugares fechados, pessoas que têm medo de altura, aquelas em que o medo supera apenas o mal-estar, mas chega a ser impactante de uma forma a chegar a ser paralisante. Então existem centenas de possibilidades em que nós, através do uso da hipnoterapia, que é a hipnose com a finalidade clínica, mapearmos a mente, os fatos, a consciência, e através desse mapeamento podemos ressignificar aquilo que foi vivido, e isso acaba com uma crença equivocada da hipnose. A hipnose não faz ninguém esquecer nada, faz você tomar consciência de algo que está te fazendo mal agora, mas que pode ser ressignificado através de uma reinterpretação, dando ao cliente o poder de viver isso de uma maneira mais ativa. Dentro do processo que estamos atravessando, ainda não estamos finalizando esse processo, que é da pandemia, muitos dos nossos medos reencontraram caminhos para florescer, em virtude da quarentena, do afastamento social, do medo da contaminação, do medo de contaminar alguém, e talvez do medo mais forte, que é o medo da morte. E esses novos processos emocionais acabaram desbloqueando outros processos que estavam guardados dentro da nossa rotina, da nossa zona de conforto, do ir e vir, e eles extrapolaram. Então, dentro do processo da pandemia, nós estamos vendo uma crescente demanda, uma demanda que acreditamos, como psicoterapeutas e hipnoterapeutas, que ela vai se manter muito grande, porque o homem isolado teve que olhar para si mesmo, separado dos outros, separado da sua rotina ativa, ele teve que olhar a si mesmo, e nem todos, ou boa parte, não encontraram fatos positivos, ou não conseguiram se harmonizar com esse novo despertar de si mesmo, esse autoconhecimento. Então, a hipnoterapia ela vai ser utilizada como uma ferramenta para resolver, para harmonizar, para talvez curar alguns traumas emocionais, mas, acima de tudo, buscando o bem-estar do cliente, o bem-estar do indivíduo, nesse processo de se redescobrir diante de um fator novo ou até um fator externo que venha despertar uma consciência nova de si mesmo. Excelente essas pontuações, doutor. E algo que eu acho bem curioso também, se você puder desenvolver um pouco mais sobre isso, quando você fala, né, que nesse contato consigo mesmo, às vezes as pessoas enfrentam grandes dificuldades. E você destaca também que a hipnose ela traz a consciência em lugar
do que muitas pessoas confundem, né? De acharem que vai fazer como se fosse um blackout, como se fosse apagar da memória dados interessantes, né? Dados importantes da história de vida. Então, nesse sentido de consciência, de tratar mesmo os medos, né? Toda essa questão desafiadora do ser humano. Então, é possível tratar situações como medo, ansiedade, fobias, dentre vários outros males, através da hipnoterapia. Nós recebemos um material muito interessante do Dr. Alexandre Mello, e nós queremos compartilhar. E depois de passar esse material, doutor, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como a hipnoterapia pode tratar essas situações. Depressão. Enfermidades que podem ser agravadas durante a pandemia do novo coronavírus. Novas alternativas estão sendo procuradas para conter esses problemas. A hipnose é uma delas. Este hipnoterapeuta diz que os resultados do tratamento podem ser benéficos à saúde. A hipnoterapia clínica é uma das ferramentas de uso da psicoterapia para poder ajudar a pessoa a não sofrer o excesso dessas emoções. Então, estados de ansiedade, medo excessivo, insônia, alguns gatilhos da depressão, a sensação de perda, de estar perdido, as sensações de desconforto, de não se achar, não se encontrar, muitos casos de clausura pelo distanciamento, por ter que ficar em casa, a sensação de estar preso no seu próprio habitáculo, na sua própria residência. Então a hipnoterapia, ela nada mais é do que uma técnica, ela é muito antiga, mas ela ajuda muito na percepção e identificação desses fatores emocionais e a ressignificação deles. Cada caso é um caso, existem muitas técnicas que são utilizadas de acordo com a sintomatologia, o que a pessoa está sentindo, como essas manifestações emocionais se fazem presentes nas suas atividades diárias, sejam elas de lazer, do dia a dia, ou até as profissionais. Então a hipnoterapia ela é um recurso, é uma técnica, é um conjunto de ferramentas para poder ajudar a pessoa a passar melhor por esse período. Cada sessão varia de 15 a 30 minutos. 5 sessões já são capazes de resolver o problema. Desde o início da pandemia, aumentou a procura pelo método terápico no consultório. As consultas aos pacientes precisaram ser adaptadas de acordo com as normas sanitárias. O atendimento virtual se tornou a melhor forma de atender o público. Então, eu utilizei os meios de comunicação midiática, como as ferramentas das mídias sociais, o Instagram, o Facebook, mas, acima de tudo, o WhatsApp. E esse atendimento virtual ele se dava tanto por mensagem de texto, como também por videochamadas. Então, através do processo de comunicação, ainda que à distância, nós acessávamos os inícios dos ciclos ativos emocionais, trabalhávamos isso durante as sessões virtuais e chegávamos a um processo de tranquilidade com aquelas pessoas. A Carolina sofre de fobia e buscou na hipnoterapia uma forma de superar o medo de baratas. Na verdade, é uma sensação imediata de alívio, né? Porque quando ele fez o teste comigo de fobia de baratas, e no momento que ele estalou os dedos, eu já senti um alívio. Ele falou assim, aqui a barata. Eu falei, mas eu não tenho medo de barata. Eu não te disse que eu tinha medo de barata. Então foi imediato mesmo, entendeu? A melhoria. Excelente, doutor, excelente. Então, pelo que nós estamos entendendo, é possível sim tratar situações como medo, ansiedade, fobias e vários outros males pela hipnoterapia. Você pode aprofundar um pouco mais sobre a situação para a gente, por gentileza? Sem dúvida. Existem situações emocionais que são muito paralisantes. Eu atendi um caso recentemente de uma jovem senhora que ela desenvolveu através de ela testemunhou um acidente de trânsito. E desde então ela não conseguia mais dirigir carros. Isso comprometeu muito a vida profissional dela, porque ela precisava se deslocar para executar suas atividades profissionais. Então, a partir do momento que ela não conseguia lidar com esse medo de dirigir, que ele se tornou um medo paralisante, trouxe a ela um mal-estar que vai se acumulando e entrando dentro de um ciclo em que outros males vão se acumulando e se ativando no seu dia a dia. Então, o processo hipnoterápico, nesse caso específico, consiste em nós reproduzirmos as situações ou as sensações desse medo. Depois nós entramos em um processo chamado colapso. Esse colapso ele coloca duas situações específicas através de neuropercepção. A hipnoterapia moderna atualmente tem
bebido muito da neurociência. Então, o colapso é colocar um estado emocional negativo em confronto com um estado emocional positivo. Nós bagunçamos literalmente as conexões e as sinapses nervosas, tanto da memória emocional do estado que é ruim, com a memória emocional do estado que é bom. Essa bagunça é como se desse um bug no sistema mental. É como se nós reiniciarmos o computador que é o nosso cérebro. E você não fica mais sujeito ou oprimido pelo estado emocional que estava te fazendo tão mal ou que te desmobilizava para tomar uma atitude positiva. Isso é apenas uma das técnicas, existem várias técnicas. Eu atendi recentemente também os estados de medo e que precisávamos voltar ao estágio da infância que foi vivido o episódio para entender melhor o que de fato aconteceu. Nós utilizamos a abordagem da regressão nesses casos e nós vamos reconstituindo cada episódio de uma maneira em que o cliente ele não é mais o sujeito passivo daquela situação, ele se torna o sujeito ativo daquela situação. E sendo ativo daquela situação, ele traz para o presente uma nova percepção, uma nova compreensão. Mas ele não é mais uma criança, ele não é mais um bebê, então ele tem muito mais autonomia para lidar melhor com aquilo. Mesmo os traumas muito poderosos, você consegue trazer uma melhora substancial que traz qualidade de vida para o cliente, e mesmo que isso aconteça em 1, 2, 3 sessões, pode ser algo significativo de tal forma que o cliente tem uma vida nova após passar pelo processo. Quantos de nós não poderíamos ter uma vida mais saudável se não tivéssemos medos que nos mobilizassem a não tomar ou não participar de situações do dia a dia que são importantes para nós, sejam familiares, sociais ou profissionais? Um dos medos mais comuns hoje, já era o medo mais comum antes da pandemia, e ele tende a se tornar agora muito mais, é o medo social, que é o medo do julgamento, o medo de falar com o outro, o medo de falar com o público. Quantos de nós não deixamos de nos posicionar quando era necessário porque estávamos paralisados pelo medo do julgamento do outro? Então, a hipnoterapia ela consegue também encontrar as causas em que o indivíduo acredita que sejam as causas causadoras, ou ele pode ter percebido causa causadora, ressignificar esse processo e dar a ele a autonomia da decisão. A autonomia da decisão já é um bem-estar maravilhoso, que com certeza traz uma nova vida para esse cliente, para essa pessoa. Nossa, fantástico, realmente incrível. O nosso chat já está começando aqui a animar. Marcela exatamente está conosco aqui, comentou, nossa, que incrível. E realmente é incrível a gente ver que uma técnica bem conduzida, ela pode trazer, né, todo esse processo de cura através da consciência. Pelo que eu estou entendendo, né, pela explicação do Dr. Alex, o hipnoterapeuta ele se coloca como um instrumento para que o cliente possa acessar, né, as suas dificuldades e, através disso, através da abordagem da hipnoterapia, superá-las. Magnífico. E eu percebi, doutor, lá no VT, que você fez um processo de relaxamento, me pareceu isso, né, com a cliente que estava sendo atendida. Existe uma influência do mindfulness, da meditação dentro desse processo de hipnoterapia? E, se sim, como é que isso se processa? Quais seriam os benefícios disso? Você pode explicar para a gente, por gentileza? Existe sim, perfeito. Parece uma coisa muito simples, mas todo o processo terapêutico começa pela respiração. Talvez a técnica terapêutica mais antiga da história da humanidade, respirar. Mas nós, com o tempo, perdemos a consciência do ato de respirar e como isso nos faz bem ou, na ausência do correto ato de respirar, nos faz mal. A mindfulness é uma das técnicas modernas de meditação, uma técnica rápida que estabelece uma conexão melhor com o foco, com concentração, com o estado de presença, em que ela tem sido muito utilizada em grandes empresas e no dia a dia, até em escolas, trazendo com que você pare de ser submisso ao sujeito apenas dos pensamentos negativos, dos pensamentos de conflito, dos pensamentos de desconforto e assuma a sua consciência para aquele momento presente. Em todas as nossas abordagens, ou psicoterápicas, ou hipnoterápicas, nós sempre começamos pelo ato da respiração. Esse ato da respiração vai conduzindo o nosso cliente a um estado de relaxamento. Uma das abordagens da hipnoterapia é a indução ao estado de David Ellman, em que você vai progressivamente deixando a pessoa cada vez mais relaxado, cada vez mais tranquilo,
cada vez mais em paz, mas tudo começa em treinar essa pessoa ao respirar corretamente para que isso aconteça. É através da respiração que nós relaxamos, é através da respiração que nós vamos entrando no estado de hipnose, para que essa hipnose seja clínica, seja terapêutica. E fica um alerta que, embora a hipnoterapia seja uma profissão livre, não há uma regulamentação, mas é importante buscar um bom profissional, um profissional que entenda muito mais do que a própria hipnose, que entenda os processos emocionais, que entenda os níveis de consciência, que entenda, de fato, os caracteres clínicos do que vem a ser uma depressão, um estado de ansiedade, um estado de medo. É preciso que o hipnoterapeuta ele tenha uma formação mais abrangente. E fico muito feliz em ver que o Conselho de Terapia Ocupacional e Fisioterapia, ele nos dá a possibilidade do uso da ferramenta da hipnose de forma clínica. Outros conselhos também permitem que os seus profissionais façam isso. Mas sendo ela uma profissão livre, é muito importante buscar o bom profissional para que você seja bem atendida. Acessar os seus estados emocionais é um ato de grande responsabilidade e deve ser conduzido da melhor maneira possível para que os resultados sejam os melhores possíveis. Excelente, doutor, excelente essa pontuação. A hipnoterapia ela é reconhecida pela OMS como prática integrativa em saúde e ela também é reconhecida pelo SUS. E essa orientação de buscar um bom profissional é extremamente importante. O nosso conselho, o Conselho Regional e o Federal de Terapia Ocupacional e Fisioterapia, também sou terapeuta ocupacional, ele reconhece, como o doutor mesmo compartilhou. Mas existe o Conselho Regional de Terapias Holísticas. É importante toda a prática integrativa em saúde, não somente a hipnoterapia, aproveitando o gancho aqui do doutor Alex, é importante você verificar, seja o profissional reikiano ou coaching em saúde, ou dentro de alguma dessas práticas, se ele é vinculado a um conselho, se ele é vinculado ao Conselho Regional de Terapias Holísticas, por exemplo, porque aí ele vai ter uma fiscalização da prática dele. E caso você, cliente, precise recorrer a alguém, você vai ter o suporte do Conselho Regional, né? Tem o CRT. Eu, como radiestesista, como Master Coach em Saúde, além de ser vinculada ao CREFITO, também sou vinculada ao CRT exatamente por isso, para que a minha prática profissional, ela tenha um respaldo, ela tenha uma regulamentação, para que os meus clientes se sintam seguros. E é extremamente importante você buscar também um profissional que te ofereça essa segurança. Excelente pontuação, doutor Alex. Tem uma pergunta aqui no nosso chat do Educar e Compartilhar. Ele está perguntando, doutor, se hipnoterapeuta e hipnólogo trabalham as mesmas técnicas. Você saberia esclarecer essa dúvida do nosso participante? Maravilha. O hipnólogo é a figura ligada à hipnose que nós temos mais costume de ver. São profissionais, geralmente ligados ao entretenimento, que usam a chamada hipnose de palco. Então, nós temos estados de transe hipnótico, como prender os dedos, como esquecer o nome, trocar o nome, associar uma autopersonalização, como se vendo como outra pessoa. Então, a hipnose, praticada pelo hipnólogo, ela leva o estado de consciência a algumas nuances. Nesse processo, que também deve ser praticado com muita responsabilidade e com a aceitação da pessoa que vai passar pelo processo, é importantíssimo lidar da melhor maneira possível para não gerar um mal-estar na pessoa depois. É geralmente utilizada de uma maneira cultural, lidada muito mais ao lúdico. Alguns o veem, de fato, como uma forma mágica, né? Alguns mágicos usam a hipnose como um recurso de palco para mostrar como a nossa mente ela é uma sequência de etapas em que você vai avançando uma após a outra para atingir resultados em que você sinta, perceba ou passe por níveis de consciência que antes eram inapercebidos. Casos clássicos como tomar um copo de água e sentir o sabor de café, ou de fato sentir-se preso ao chão, ou olhar uma pessoa que não está ali. Então, a hipnose praticada pelo hipnólogo tem essa finalidade muito mais recreativa. Não há nenhum mal-estar
em depois que o processo acaba, ninguém fica preso a um personagem que não existe, ninguém perde a possibilidade de falar por mais do que alguns minutos depois que a hipnose acaba. A diferença da hipnose praticada pelo hipnólogo para o hipnoterapeuta que usa a hipnose é que o hipnoterapeuta usa a hipnose com fins terapêuticos. Então, há uma queixa principal, há um trauma, há um medo, há um problema que precisa ser trabalhado e é utilizada a ferramenta da hipnose para esse fim. Já o hipnólogo usa a hipnose como uma maneira recreativa na maioria das vezes. Os dois profissionais são distintos. Eu pratico tanto a hipnose como o hipnólogo, quando eu acho interessante fazê-lo, mas eu, de fato, sou um hipnoterapeuta clínico por já ser um psicoterapeuta, por já ter uma carreira dentro da terapia, e me sinto muito mais eficiente à sociedade, levando a hipnose de uma forma clínica. Nossa, uma aula fantástica sobre o assunto, né? E eu não sabia desse detalhe do uso como hipnólogo. Nossa, que interessante, que curiosidade maravilhosa. Muito obrigada, Educar e Compartilhar, que trouxe essa vertente aí para a gente aprender um pouco mais. Muito obrigada mesmo. E, doutor, e nesse contexto, né, tão desafiador de pandemia, na sua opinião, através da sua trajetória, da sua vivência, quais foram as mudanças percebidas, né, na sua linha de atendimento, desde o início da pandemia? Quais as principais queixas, as principais demandas? Como é que você pode compartilhar, sim? Em que nível você pode compartilhar essas informações com a gente? Nós estamos passando pela maior situação emocional da história moderna do planeta. E todos fomos pegos de surpresa. Todas as instâncias. Com atenção especial à saúde emocional, nós estamos passando por uma revolução. O que antes era feito apenas pessoalmente passou a ser conseguido também pelos caminhos virtuais. Durante a pandemia, eu atendi virtualmente uma média de 160 casos. Como foi demonstrado na matéria, nós utilizamos todas as possibilidades virtuais, as mídias sociais, mas especialmente o WhatsApp pelo canal de comunicação direta. E estamos percebendo, e vimos isso através de fatos comprovados, que mesmo distantes, mas pelo atendimento virtual, os benefícios foram atingidos. A conexão, muito mais do que virtual, é a conexão da esperança. Cada um de nós, psicoterapeutas, hipnoterapeutas, terapeutas integrativos, dentro das nossas próprias formações e com os nossos recursos, atende uma necessidade de esperança. E qual é a esperança que foi percebida durante o processo da pandemia, nesses últimos 4 meses em especial? A esperança de que o que eu vou encontrar depois que isso passar? Como que eu vou lidar comigo durante o processo? Como que eu vou lidar com o meu medo durante esse processo? Mas a esperança de descobrir mais sobre quem eu sou nesse novo mundo. Nós ainda estamos nessa metamorfose, nesse dinamismo de nos encontrarmos e encontrarmos esse novo normal. Mas esse novo normal, ele não pode ser um antigo normal, em que você passou por todo esse processo emocional e não se descobriu, ou não se percebeu, ou não se ressignificou dentro de algo mais positivo. A maioria dos meus clientes tem lidado muito com medo, com ansiedade, com depressão, com a fadiga, com a falta de visão do que vem a ser o processo do retornar às suas atividades profissionais, sociais ou familiares. Então, há também o enfrentamento dos nossos próprios ciclos sociais mais íntimos, familiares. Tivemos uma fase muito grande de conflitos familiares, confrontos familiares, em que durante esse conflito, esse confronto, as pessoas passaram a se perceber também, de uma maneira até mais agressiva. Então, eu não sou tão paciente quanto eu achava que era. Por quê? Eu não sou tão forte quanto eu achava que era. Por quê? Esse porquê é uma busca da esperança. Então, quando alguém nos procura, seja presencial, que já voltamos a atender, ou online, que também mantivemos, esse indivíduo ele nos traz essa esperança. Eu preciso encontrar uma resposta. O hipnoterapeuta, o psicoterapeuta, ele não vai trazer a resposta, ele vai ajudar o indivíduo a caminhar e encontrar a resposta nele mesmo. E como eu vi que você tem a formação em coaching,
durante o processo da aplicação da hipnoterapia, é importante também trazer as perguntas reflexivas. Essa busca do autoconhecimento, ele é um caminho reflexivo. Não é apenas utilizando um recurso como a hipnose, mas todo um conjunto de abordagens. E a pergunta reflexiva, a pergunta poderosa, ela é muito útil também, até no processo da indução hipnótica. Durante um estágio em que o indivíduo está avançado numa memória, numa situação, num momento, fazer com que ele mesmo reflita aquela situação e traga conclusões mais positivas que deixem ele mais forte, mais ressignificado, ou, no mínimo, mais leve para avançar diante desse novo normal. Excelente, doutor. E uma das maiores possibilidades que nós devemos agradecer, que deve ser um dos nossos inúmeros motivos de gratidão, é nós sabermos que a sociedade hoje está atenta a várias abordagens que não são as tradicionais. Estão todos abertos a essas novas possibilidades, né, que são possibilidades de novas trajetórias de ajuda, de superação desses grandes desafios que a gente enfrenta, né, na vida, como a questão da pandemia, que é uma situação nunca antes imaginada. E a gente vê aí espaço para abordagens fantásticas, como a hipnoterapia, coaching em saúde, várias outras possibilidades, como a radiestesia, que são possibilidades que ajudam, né, tanto os clientes quanto as pessoas em geral a se autoconhecerem e a superarem os seus maiores desafios. Doutor, nós temos aqui algumas perguntas e algumas pontuações dos nossos participantes aqui pelo chat. A Marcele, ela está comentando ter autonomia em lidar com a situação. Isso é fantástico. Isso foi uma frase que você mencionou aí numa das respostas à pergunta, né, que nós fizemos a você, doutor. E realmente, ter autonomia em lidar com a situação, isso é fantástico. Sugiro até que você utilize essa frase como algum destaque aí dos seus posts, né? Essas frases que nós falamos. Aí, né? Isso, essas frases que nós falamos e os clientes devolvem para a gente, elas são excelentes para serem usadas. E o Marcos Vinícius, ele está elogiando o tema de hoje. Muito obrigada, Marcos, pela sua audiência e participação com a gente. O José Campos está fazendo a seguinte pergunta, doutor. Para ser um hipnoterapeuta ou um hipnólogo, preciso ter formação na área de saúde? Excelente pergunta. O José Campos, ele é um coach educacional, ele é professor universitário. Temos muito orgulho em termos trabalhado a formação dele em neurocoach através de um método integrativo chamado método Alpha. Hoje, a hipnoterapia ela tem sido utilizada de uma maneira muito crescente na área da saúde, mas como ela é uma ferramenta e ela é uma profissão livre, você não precisa obrigatoriamente ser da saúde. Nós estamos, inclusive, montando uma formação muito rica em abordagens, em procedimentos clínicos, em procedimentos em que o uso da hipnoterapia ele pode te dar muito mais resultados. Estamos apenas aguardando a liberação de uma maneira segura, né, para que nós possamos começar a operacionalizar essa formação. Mas eu peço que nos acompanhem nas mídias sociais e em breve nós vamos ter algo mais sólido para podermos compartilhar um pouco daquilo que estamos aprendendo. E como você bem colocou, o século XXI ele começou sendo o século tecnológico. Esperávamos carros voadores, esperávamos a internet das coisas, esperávamos estarmos todos conectados. Isso de fato tem acontecido. Mas diante da pandemia, ele tem se mostrado um século de encontro conosco, autoconhecimento, da autopercepção, e esse encontro ele favorece o crescimento das psicoterapias holísticas, das psicoterapias integrativas. Existe um crescimento agora muito substancial e o surgimento de novos profissionais que se colocam à disposição para nos ajudar a nos entender. O que antes era privado e era apenas exclusivo de algumas linhas profissionais, estão ficando agora mais disseminados. Estamos olhando mais para o Oriente, estamos absorvendo mais esses novos conhecimentos, que já são tão antigos quanto a própria humanidade, mas estão chegando agora com uma maneira mais ocidental, mais fácil de ser compreendida. O próprio Mindfulness, que é uma técnica de meditação, foi durante muito tempo apenas meditação, mas agora é uma meditação que ajuda no foco, na produtividade, no rendimento, no trabalho.
Então, nós estamos ocidentalizando terapias que já são muito antigas e trazendo elas à nossa percepção de que elas são também muito bem-vindas e fazem tão bem, às vezes, mais do que outras abordagens que já estão ficando em desuso. Eu costumo dizer que o processo de coaching, ele não é terapia, mas os objetivos, quando atingidos, eles são terapêuticos. Assim como os objetivos atingidos na constelação familiar são terapêuticos. Os objetivos atingidos na radiestesia são terapêuticos. Tudo aquilo que te faz bem, sente mal, é terapêutico. E a hipnoterapia é uma ferramenta que vem a trazer um processo de limpeza, ressignificação, autoconhecimento, autopercepção, e o fato de encontrar essas nuances na nossa memória, na nossa vida, e trazer elas à consciência, é terapêutico. Então, o processo de hipnoterapia, ele não está restrito a uma categoria profissional, mas, volto a enfatizar, busquem profissionais bem qualificados para que você possa levar a sua esperança e sair de lá melhor do que quando você entrou. Excelente, doutor. Não dá nem vontade de parar de falar. Esse assunto é fantástico, é maravilhoso, né? Sim. Existem várias possibilidades, né, da gente desenvolver, né, várias vertentes que a gente poderia estar falando sobre hipnoterapia, né? Quantas inúmeras possibilidades e benefícios a terapia pode trazer. E falar sobre terapias holísticas, então, né, não dá nem vontade de parar. O José Campos está agradecendo pela resposta, gentil. Como sempre, ele está ansioso para sair logo o curso. Também estou ansiosa, viu, doutor? E eu gostaria de escutar agora de você, onde que o nosso público pode te encontrar, bater um papo, esclarecer sobre os procedimentos de atendimento. Fala aí para a gente, por gentileza. Eu tenho utilizado muito o Instagram como ferramenta de comunicação. Embora o século XXI ele traga o autoconhecimento, nós precisamos continuar acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Então, esse é o meu perfil do Instagram. Nós estamos abertos a perguntas, podemos agendar sessões de sondagem, trazer um pouco mais de esclarecimento sobre hipnose, sobre hipnoterapia, sobre questões em que a psicoterapia pode também ajudar. Durante a pandemia, Nádia, nós tivemos a grata felicidade em formar um grupo chamado Equipe Alfa. Esse grupo ele é uma junção de profissionais de diversas áreas e durante a pandemia, vários desses profissionais se colocaram também à disposição para ajudar pessoas que estavam em sofrimento emocional, dando suporte emocional de uma maneira acessível e tudo feito durante a pandemia de uma maneira gratuita. E esses profissionais aprenderam muito e viram como é importante nós nos tornarmos humanos e assumirmos o nosso papel de seres humanos, praticando o processo de acolhimento e como isso faz bem para o outro. Então, a psicoterapia já diz isso. Quando você quer o bem do outro, ao acolher o outro, ao receber o outro, já é terapêutico também, já ajuda, já faz muito bem. Mas quando você se embasa com mais técnicas, com mais ferramentas, com mais abordagens, então o benefício que você leva ao outro é muito melhor, é muito mais robusto, é muito mais substancial. Então, fiquem à vontade. Convido para interagir conosco nas mídias sociais, especialmente o perfil do Instagram, para que nós possamos levar, talvez, um caminho, uma resposta, mas, acima de tudo, uma possibilidade para você que está em processo de sofrimento não sofrer sozinho. Você não precisa sofrer sozinho, não precisa sofrer calado, não precisa sofrer em silêncio. Especialmente focando agora na saúde do homem, ainda buscando a fundamentação inicial do homem ser muito resistente, essa resistência vai te fazer mal. Esse medo que você não trabalha vai te fazer mal. Esse passado que você se sente mal, ao relembrar, ao conversar, ele vai se fazer presente na tua vida, ele vai se fazer presente no seu corpo, e você vai buscar fugas para não enfrentá-lo. Essas fugas também vão te fazer mal. No nosso processo de tomada de consciência, de autoconhecimento, é importante entendermos que nunca seremos perfeitos, todos nós somos falhos, mas ao lidarmos com as nossas falhas, encontramos novos caminhos que nos deixam mais leves, mais conscientes de nós mesmos, em especial, mais preparados para lidar com o dia a dia. Excelente, doutor. Muito obrigada pela sua contribuição.
Foi uma experiência fantástica trocar essas ideias aqui sobre hipnoterapia, aprender mais com você, saber um pouco aí dessa vertente da psicoterapia junto com a hipnoterapia. E eu me sinto lisonjeada, né, de ouvir todas essas benesses que você tem trago, né, com a sua equipe e a sociedade num momento tão desafiador como esse. E eu quero também reforçar, né, a ideia de que toda pessoa que sinta esse desejo, né, se sinta inclinado a cumprir uma missão, que comece a identificar que seu propósito de vida é servir, né, promover terapias, se você se interessar, né, sobre possibilidades de fazer cursos de formação, aproveite e conheça mais aí sobre as oportunidades que o Dr. Alexandre Mello está lançando, fique atento, acompanhe o Instagram dele, fique atento aí às novidades que vão surgir. E quem sabe você também não faz parte, né, desse exército aí de pessoas que tem contribuído, assim como o Dr. Alex, assim como eu, assim como vários outros parceiros aqui do programa Harmonize, onde nós estamos aí nessa missão, nesse propósito de vida, sermos instrumento aí para todas as pessoas, através do autoconhecimento, do processo de cura. Doutor, muito obrigada, quero dar mais um espaço para você falar, né, deixar mais alguma mensagem aí todo mundo, a todos que estão nos ouvindo. Querida Nádia, eu fico mais uma vez muito feliz pela oportunidade de nos reencontrarmos. Que maravilha que mesmo distantes estamos próximos, trocando informações, contribuindo um com o outro. Fico muito orgulhoso dos caminhos que estamos percorrendo, são caminhos de superação, de crescimento, mas acima de tudo, daquilo que nós juramos lá atrás, né? Eu fico até emocionado quando me recordo, embora praticando terapia ocupacional, ou psicoterapia, ou hipnoterapia, ou atendendo através do processo de coaching, sempre mantenho a lembrança do nosso juramento, que nós juramos fazer o melhor possível pelo outro dentro das nossas possibilidades. Então, esse juramento, ele me acompanha, ele é muito forte em mim, acredito que ele é, e eu vejo ser muito forte em você, porque estamos nos doando para o outro da melhor maneira que podemos, de uma maneira a trazer um bem-estar para o próximo. Vários dos nossos clientes enfrentaram situações em que a cura não era possível, mas nós buscávamos o bem-estar. Então, estamos também aprendendo a entender o que vem de fato ser uma cura e o que é um bem-estar, o que nos faz bem, o que nos traz uma vida mais saudável, uma vida mais leve. E tudo isso é muito importante no nosso processo de autoconhecimento. Quem somos nós, por que estamos aqui, como vamos lidar com isso. Todas as nossas vidas são desafiadoras, todos nós carregamos as nossas mazelas, todos nós trazemos uma história, algumas não são tão boas a ponto de nos fazer bem, e quando você encontra alguém que está sofrendo e que com algumas sessões essa pessoa já lida muito melhor com esse sofrimento, já fica muito mais leve para ter uma vida mais plena, eu me sinto realizado tendo praticado nesse momento aquele juramento de fazer o melhor, de doar o melhor de mim pelo outro. Então eu fico muito feliz pela oportunidade de trazer um pouco de informação dessa ferramenta terapêutica tão poderosa e fico à sua disposição, grato de fato pela oportunidade de compartilhar com você, com a sua audiência, um pouco sobre a psicoterapia e a hipnoterapia clínica. Eu que agradeço. Gratidão. Gratidão, doutor, mais uma vez. Realmente é emocionante, né, de lembrarmos da nossa trajetória, sabermos que estamos, né, firmes no nosso propósito de vida e de existência para sermos mesmo instrumento, né, enquanto pessoas, para promover várias oportunidades terapêuticas, né, e a gente faz isso com a vida, e a gente traz isso como valor, né, na nossa vida, e a gente está muito alinhado com isso. É um imenso prazer te reencontrar, um imenso prazer esse bate-papo. E eu aproveito aqui para convidar em público, no mês de outubro, para a gente fazer um novo reencontro aí, que é o mês que a gente está comemorando aí a terapia ocupacional, né, e que nós possamos conversar mais. E a casa é sua, doutor. Fique sempre à vontade para contribuir com a nossa audiência. O programa Harmonize, ele é um espaço onde a gente traz conteúdos gratuitos para a nossa audiência, para que as pessoas possam desenvolver e manter a sua saúde integrativa sistêmica e tenham acesso a oportunidades incríveis de serviços como o seu. Muito obrigada mais uma vez.